Faz pouco mais de um ano que eu tive acesso à primeira prática de constelação da minha vida e, nossa, é incrível o quanto essa ferramenta, como eu já falei várias vezes aqui, nos dá clareza e tomada de decisão. Muitas vezes a gente está num momento da vida que a gente tá perdido de fato, tá acontecendo tantas coisas, né? E a gente fica meio assim, sem entender sobre tudo que está acontecendo. E a ferramenta da constelação, para mim, na minha vida, ela traz essa clareza, ela mostra o que os nossos antepassados, o que os nossos pais, vós, tem a ver, né? Esse laço ligado à nossa vida e, consequentemente, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, muito está ligado a essa constelação, né? A esse contato aí com nossos familiares. Por isso que a gente vai trazer esse tema. Eu e o Marcos, a gente se conhece já há um tempo. Eu fiz um evento no meu espaço lá em Paulo Lopes. Foi um workshop onde que ele participou, a gente começou a fazer amizade, desde lá ele vem participando dos encontros de Zoom, das rodas de masculino, e agora a gente está aqui junto aqui, trazendo esse tema para vocês. Só estava falando um pouquinho, Marcos, enquanto você estava voltando, que Claro. quando a gente se conheceu, né, que foi num workshop, desde lá a gente começou a trilhar aí essa amizade, você participando de algumas rodas de círculos também online, né? Você E buscando também, junto com a gente, esse equilíbrio das duas energias, masculina e feminina, né? E aí, com esse seu trabalho fantástico com a relação e xamanismo, a gente, putz, viu que tinha tudo a ver com esse tema para a gente alinhar essas duas energias dentro da nossa vida. E é claro que a gente não poderia deixar de trazer você aqui, de fazer esse convite para a gente estar junto aqui falando um pouquinho sobre constelação e xamanismo, mano. que máximo, que máximo. Gratidão, gratidão mesmo pelo convite, né? É, vou me apresentar um pouquinho para o pessoal, para o pessoal saber um pouquinho, né, de mim. Eu sou Marcos Biaki, sou terapeuta xamânico e constelador sistêmico familiar, né? Sou daqui de Porto Alegre, estou em Porto Alegre, né? Venho do mercado corporativo convencional, né? Como a boa parte de nós, né, que trabalha nesse ramo, venho numa busca de autoconhecimento já há uns 5 anos. Esse é mais ou menos aí, aos meus 35, iniciei ali a minha busca de autoconhecimento e nos últimos anos caí no, fui apresentado e caí no xamanismo, né? E logo em seguida veio as constelações, né? E foi dentro do xamanismo aí que eu me encontrei mesmo, que eu me encontrei a minha espiritualidade, né? Então, dentro do xamanismo, para mim, foi o local onde eu encontrei a espiritualidade como um todo, né? Onde fez muito sentido para mim. E a partir dali como foi indo, foi caminhando, conheci as constelações também, e as constelações elas vieram a agregar um outro conhecimento. Então eu trago hoje para dentro das terapias, que é o trabalho que eu desenvolvo, o trabalho das constelações e o trabalho de terapias xamânicas, né? Então, eu acho que eu penso que tem muito a ver, tem tudo a ver quando a gente fala de masculinidade, porque a masculinidade ela vem da nossa ancestralidade e a nossa ancestralidade são os movimentos xamânicos, né? Então, se a gente começar a falar um pouquinho, e abordar esse assunto e fazer esse bate-papo de o que é a masculinidade, o que é o xamanismo e o que é a constelação, a gente começa lá primeiro no xamanismo, né? Que são os nossos primeiros movimentos religiosos, tá? E quando eu digo religiosos, eu não quero dizer que são de religiosidade, mas eu quero dizer movimentos espirituais, né? Então, são aqueles primeiros movimentos espirituais que a gente tem. Se nós formos pensar,
a gente como homo sapiens, nós temos aí 150 mil anos, talvez 200 mil anos, né? Então, os primeiros movimentos xamânicos começaram de 70 mil anos, 70 mil anos e 20 mil anos para trás. Então, aí a gente tem os primeiros movimentos religiosos, as primeiras interações, as primeiras formas de comunicação. E uma das primeiras formas de comunicação foi o som, né? Antes da escrita veio a questão do som, aí depois veio as escritas rupestres, e daí depois a escrita no, muito, muito, muito mais tarde veio as escritas. Ah, que pena, o Marcos de novo lá a internet dele com problema, né? Gratidão à tecnologia, sempre aí nos ajudando a fazer essas conexões, né? Mas tem alguns detalhes aí no meio, que é como está acontecendo agora, alguns probleminhas técnicos aqui, mas já xamanismo, e a pergunta que eu quero fazer para ele era: Marcos, o que é xamanismo, mano? Né? O que é constelação familiar? Eu sei que muitas das pessoas que podem estar nos escutando hoje têm essa dúvida, né? Essas são duas palavras, podemos dizer, muito faladas hoje em dia, né? Xamanismo e constelação. Cada vez mais a gente vem ouvindo essas ferramentas, mas algumas pessoas que estão aqui hoje presentes com a gente, pode ser que não sabem, né, o que é de fato o xamanismo e o que é a constelação. Por isso que eu quero fazer essa pergunta por Marcos, para ele falar um pouquinho para nós o que é essas duas ferramentas, né? Se vocês aqui estão nos escutando, Carla, bom dia, seja bem-vinda. Quiserem fazer alguma pergunta, tiverem algo aí já para falar sobre esse tema, masculinidade, xamanismo e constelação, traz aqui para gente que a gente vai estar debatendo e conversando a respeito desse tema, tá bom? O Marcos entrando aqui na live novamente, a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre o xamanismo. Opa, voltamos. A minha internet tá me derrubando. Nós vamos conseguir. Vamos sim. Nós vamos conseguir. Falei aqui pro pessoal que gratidão à internet por esse momento de conexão, de capacidade de a gente estar se conectando agora. Temos alguns detalhes, né? Por exemplo, isso é normal acontecer, já aconteceu em outras lives também, sobre a questão da internet, mas só gratidão à internet que nos ajuda aí a concluir esse bate-papo tão importante. Com certeza. Eu acho que eu parei na hora que travou, no movimento, né, no tempo, mais ou menos ali onde o xamanismo estava, que era os 20, 70 mil anos, né? Beleza, então a gente tem ali os primeiros movimentos, as primeiras comunicações, que é a partir do som, né? Então, a partir do som foi os primeiros movimentos de comunicação. Aí depois veio as informações, as escritas rupestres, né? E aí depois, muito mais tarde, veio o papiro, o papel, etc. Né? Então, dentro do xamanismo, ali, foi os primeiros movimentos espirituais, os primeiros movimentos de comunicação, os primeiros entendimentos de comunicação. Né? E na questão espiritual também foi os primeiros movimentos espirituais a partir de sons, né? Onde as pessoas conseguiam fazer através de sons, principalmente de tambores muito diferentes do que eram os tambores que a gente tem hoje, mas com a mesma base, né? Então, assim, hoje a gente tem um tambor feito com um aro 100% redondo, um couro bem esticadinho, né? Enfim, então os primeiros movimentos eles foram feitos através de sons confeccionados de tambor, mas de uma forma muito mais rústica, né? Então, neste primeiro movimento aconteceu a construção dos tambores, que era o quê? Era com o objetivo da conexão espiritual através do som e também com a honra àquele animal que cedeu naquele momento onde a gente era também caçador. Existia a colheita na época também, mas era muita também a caça. Né? Então, como honra aquele animal, confeccionava-se um tambor
para, através do som, tu fazer as tuas conexões espirituais, né? Então, através da batida do tambor, que ele era confeccionado na época em, em troncos de árvores, né? Troncos de árvores secos e ocos no meio, né? Então, eles eram esticados, os tambores, e feito o esticado o couro e feito o tambor em cima daquele tronco de árvore, vazado no meio, que geralmente as árvores velhas, elas apodrecem por dentro e ficam ocas, né? Então, o tronco da árvore ficava oco, né? Então, eles esticavam o tambor e era feito o primeiro movimento de tambor era feito ali, né? Legal. E para que serve o tambor? O tambor ele serve para fazer uma conexão espiritual. Então, assim, como o nosso corpo ele é 70% água, no movimento da batida do tambor, a vibração é muito forte, né? Ah, E essa vibração, ela te conecta, principalmente nós homens, ela nos conecta com a energia terrena, que é a energia feminina, que é a energia da terra. Então, ali a gente começa já um entendimento de energia, né? De energia masculina, energia feminina. Claro que o entendimento disso veio muito depois, na época ele era muito empírico, né? E olha só que legal também a gente observar, né? Nesses primeiros movimentos, nesses primeiros instrumentos xamânicos, a gente já tinha a dualidade das energias, né? Então, por exemplo, um tambor ele tem uma energia feminina, mas ele é composto pela energia masculina e feminina, mas ele tem a representatividade da energia feminina, porque ele faz a conexão com a Mãe Terra. Mas ele tem energia positiva, a energia masculina e a energia feminina. Eu vou pegar o meu tambor aqui para vocês verem só legal. do que eu tô falando. Então Gratidão, aqui, ó, Fábio. Seja bem-vindo. ó, ó. Souza. Então um tambor. Então aqui a gente tem o primeiro movimento das energias, né? Então o tambor ele representa uma energia feminina, o tambor, tá? Já a baqueta, ela representa o falo, né? Então aqui a gente tem a representação do masculino, né? Então, e a batida do tambor, ela faz essa conexão com a Mãe Terra. E olha só que legal, o tambor ele é um elemento feminino e o som dele é um som grave, geralmente é para ser um som grave. E o som grave é um som masculino. Então, olha só como é legal a questão da dualidade das energias, né? Um outro ponto, então, assim, o xamanismo ele é muito caracterizado, então, pelo esse primeiro movimento espiritual, mas é muito caracterizado pela uma expansão de consciência. Foram os primeiros movimentos que a gente teve religiosos com expansão de consciência. Então, para quem já teve experiência de fazer meditações ao toque de tambor, por 10, 15, 20 minutos, a gente desliga, né? A gente consegue desligar do movimento atual muito maior, porque ela é acompanhada através das batidas do tambor. Então, o tambor ele ressoa e, de uma certa forma, ele vai reorganizando as nossas energias. Até porque a água que a gente tem, né, como somos 70% água, ela ressoa demais o toque do tambor. Então, isso vai reorganizando as nossas energias dentro do corpo. Outros instrumentos também xamânicos, que é a flauta, né? E eu não tenho uma flauta aqui, mas a flauta, ela também já é um instrumento, e olha só que legal, a flauta é um instrumento masculino. Só que o som da flauta, ela é um som agudo, e o som agudo é um som feminino. Então, é um instrumento masculino que emite um som feminino. Então, em tudo, cara, em tudo a gente tem a dualidade. Não só nas Em tudo, pessoas, não só nós, como, por exemplo, em nascemos tudo. nesse corpo masculino, digamos assim, mas a gente também tem essas duas energias, né, cara? E eu vejo que, eu estava falando aqui há pouco ainda com o Sandrinho, com um amigo, mostrando, conversando a respeito o quanto a gente tem que trabalhar essa transição, sabe? Viver nessa transição, trabalhar com a energia masculina, honrar ela,
ter ação, como também ir na energia feminina, com a delicadeza, com o cuidado, né? E que legal, cara, Sim, esse exemplo, por exemplo, da sim, flauta, que apesar de ser um instrumento com uma energia masculina, o som é feminino. Sempre vai ter esses complementares opostos juntos aí, sempre, né? sempre, sempre. Um outro exemplo também que eu trago aqui, e esse eu tenho, é o exemplo de um cachimbo, né? Então, o cachimbo ele é uma das maiores representações da união, e aí é a fecundação mesmo, Uhum. da energia masculina com a energia feminina. Então, o que a gente tem dentro de um cachimbo, né? A gente tem um fornilho, né, que representa o feminino. Então, aqui é onde a gente coloca o tabaco, né, que é dentro do xamanismo, ele é uma planta mestre, né, e que é uma planta que a gente utiliza para fazer os nossos rezos, as nossas conexões espirituais. Então, ela é consagrada dentro do útero da Mãe Terra, que é representado pelo fornilho. Deixa eu tirar aqui Que é uma energia o feminina, né? bastãozinho. Deixa eu tirar aqui pro meu. Aqui, ó. Só dando um adendo, E Marcos, que aqui. legal, assim, dando um adendinho Oi? rápido aí. Só dando um adendo rápido sobre isso que a gente está falando, xamanismo. De novo. Eu, assim, no fundo do meu coração, eu acredito nossa, de profunda certeza, assim, que todos os nossos antepassados, nossos ancestrais, eles faziam essas práticas utilizando o xamanismo, né? Talvez não se referiria como xamanismo, mas tinha a presença do fogo, tinha a presença da conversa de todo mundo junto, tinha a presença dos tambores, como o Marcos vem trazendo aqui, né? Poxa, imagina nossos antepassados, os quantas vezes esses ritos de passagem, utilizando essas ferramentas como o tambor, como o próprio cachimbo, né? Então, assim, não sei se você já participou de uma fogueira de roda à noite, assim, no luau, ou enfim, uma fogueira de roda normal. Geralmente a gente se sente muito bem nessas rodas. A gente se sente, parece que a gente já, por mais que a gente nunca teve esse contato nessas rodas, a gente já se sente como, nossa, eu já fiz várias rodas do tipo, né? A gente se sente em casa, se sente confortável. E eu, no meu entendimento, eu percebo que essa questão de quando a gente se sente tão bem no meio do fogo é porque, na verdade, a gente já participou de muitos fogos nos passados, através dos nossos antepassados, através dos nossos avós, sabe? Que fizeram essa representatividade. Como o Marcos falou, uns 150 mil, né, anos aí atrás, quando apareceu a questão do xamanismo, dessa presença toda, todos os nossos antepassados, né, eles faziam esses ritos, fogueira, tambor, xamanismo. Eu estava falando aqui, Marcos, antes de você mencionar, que, cara, não sei se as pessoas que estão nos escutando sentem, mas eu, quando estou na presença de um fogo, por mais que foi o meu primeiro, segundo contato lá atrás com o fogo, com o tambor, com o cachimbo, parecia que eu já me conectava com ele, que eu já estava ali, sabe? Que eu já tinha passado por aquilo antes, cara. E eu estava falando que essa sensação, né, ela nos mostra, e para mim deixa muito claro o quanto eu já vivi aquilo ali através dos meus antepassados, sabe? De muita força. Então, tudo isso, trazendo a palavra xamanismo, eu acredito que esses rituais, essas práticas que você está trazendo, independente do nome, mano, ela já existe há muito tempo e está ligado diretamente aí à nossa vida até hoje. Claro, claro, com certeza. Isso que tu falou agora, se a gente olhar, se a gente olhar para trás e olhar aí, já trazendo um pouquinho do que é a constelação, e olhar para a nossa ancestralidade, né? Então a gente está acostumado a olhar para a nossa ancestralidade, quem são? De pais para trás. É avô, que é o que a gente realmente às vezes tem contato, um avô, uma avó, um bisavô, um bisavó, mas a nossa ancestralidade. Marcos, caraca, que pena, mano. Gratidão, internet. Vamos. Mano, você tá perto do roteador aí, de alguma coisa? Você tá longe da internet? Eu vou desligar um outro e vou ligar.
Ai, sim, Genciana Martins. Sim, sim, com certeza. Eu também tinha essa mesma sensação que você, assim. E esse entendimento, assim, chegou depois que eu fui me aprofundar um pouquinho mais. O Marcos me ajudou com isso, né? Estudando um pouco mais o xamanismo, os animais, as nossas ancestralidades, né? Então, assim, aí veio esse entendimento nessa questão de, poxa, por que que eu me sinto tão bem perto do fogo, né? Parece que eu já vivi ali várias vezes, já fiz vários fogos, né? E, nossa, tá muito ligado a isso, a esse passado dos nossos pais, vós, travós e por aí vai. Eu amo fogo, gratidão, Jay, o Jay, irmão, que faz parte aqui do Masculino Curado, está presente nessa live. A gente está com uns probleminhas técnicos aqui na internet do Marcão, mas já vamos voltar com esse tema que tá bem legal, cara, falando sobre xamanismo. Trazendo o Marcão de novo aqui, ó. Foi com o Marcos que vivia o primeiro fogo xamânico. Olha, Carla, que legal, hein? Cara, mil desculpas, a minha internet tá me sacaneando. Tranquilo, Mas Marcos. vamos lá, não vamos desistir, não vamos desistir. Aí. Eu não vamos desistir. Então, o que que eu falava sobre a questão de a gente olhar para a nossa ancestralidade, que é o que que tu comentaste, né? A gente está acostumado a olhar para a nossa ancestralidade como avô, avó, talvez um bisavô, uma bisavó, mas a ancestralidade ele é muito mais do que isso. A gente não tem o hábito de pensar e raciocinar. Poxa, caraca, vamos internet, ajuda nós. Que pena. Eu sinto vontade de fazer uma fogueira todo dia. Poxa, como é bom, né, Jay? Vai, Marcão. Foi? Oi. Então, estão me escutando? Sim, voltou. Aham. Tá, beleza. Deixa eu só arrumar aqui que eu acho que eu. Tá, foi. Então, assim, eu falava que eu desliguei o Wi-Fi aqui de casa e estou indo no 4G mesmo, que eu acho que vai melhor aqui. Tá. A minha internet de casa acho que não está muito boa. Bom, então o que que eu falava? Assim, a gente, para nós estarmos aqui hoje, 10, 100, 1000 gerações precisou passar, né? 1000 gerações precisaram passar. Então, quando a gente fala assim, eu me sinto muito bem na frente do fogo, eu me sinto muito bem num toque de um tambor, significa que em algum momento, e eu não estou aí falando de espiritualidade, não estou falando de religiosidade, mas em algum momento os nossos ancestrais, tá, tiveram em frente ao fogo, tiveram dentro de um toque de tambor, tiveram consagrando uma medicina, e a gente traz essas memórias dentro de nós, dentro do nosso DNA, dentro de nós. E aí eu não estou fazendo referência espiritual. Se a gente for trazer para um lado espiritual, um lado reencarnacionista, com certeza nós, como espírito, tivemos lá, né? Como espírito, sim, em outra, participando como encarnado em outra geração, sim, estivemos na frente de uma fogueira, na frente de um fogo, na frente de um toque de tambor. Por isso que quando a gente senta numa roda, faz essa conexão com a terra, com o elemento fogo, que é um elemento masculino, e diga-se de passagem, o elemento fogo, é legal comentar também, que ele é um elemento que ele só existe por intenção. O fogo, ele não existe na natureza disponível, né? A água existe porque existe, está ali, né? Oceano, mar, lago, rio. O ar a gente não vê, mas ele existe, a gente respira, né? O vento, que é o vento, né? Então, o fogo ele precisa de uma ação, de uma atitude, e é a atitude masculina que é o que representa o masculino
essa atitude de levantar o fogo faz com que ele exista. Então, uma coisa legal do fogo também é isso, que o fogo, para ele existir, ele precisa de uma atitude. Então, e a atitude que torna ele existente, né? Então, o fogo, ele depende de uma atitude. Então, o fogo, ele traz muito uma energia masculina, né? O fogo, ele traz essa energia masculina. Então, se a gente olhar então para a nossa ancestralidade, tudo isso nós já estivemos lá ou trazemos dentro de nós, através do nosso DNA, toda essa informação, toda essa carga de informação, carga genética, e também a gente traz todas essas memórias da nossa família, né? E aí dá para fazer um link também, né? Quando a gente, como é gostoso, por exemplo, a gente ficar do fogo, e a gente falar do que é um pouquinho de campo morfogenético, né? Que é o que explica um pouquinho isso. O que é um campo morfogenético? Um campo morfogenético, que é o que é lastreado, vamos dizer assim, que é o que é embasado a constelação, ele é um campo não físico, não elétrico, mas ele é um campo de informação. É um campo de informação de todas as espécies, né? Então, assim, nós, os humanos, os homens, a gente tem um campo de informação, um campo morfogenético, onde estão as memórias da nossa família. E aí dá para fazer um link que é o quê? Neste campo, a gente traz as informações do masculino da nossa família, né? Então, trazendo só um paralelo para ficar mais claro, assim. Exemplo, tá? Um campo de aves, o campo morfogenético de aves migratórias. A ave migratória, ela não tem na sua consciência que ela precisa fazer uma migração do hemisfério norte para o hemisfério sul, de leste para oeste. Essa informação ela está no campo morfogenético da ave, que faz com que ela faça esse movimento. A mesma coisa, a gente tem, por exemplo, peixes que fazem a subida do rio para fazer a desova e garantir a espécie na foz. Então, o peixe não tem essa consciência. É o campo morfogenético daquela espécie que atua e faz com que aquele peixe suba o rio, e muitas vezes é a última vez que ele faz isso, né, onde ele morre nessa etapa para chegar lá ao fim e fazer a desova e garantir a espécie. Então, né, trazendo assim alguns paralelos para a gente poder entender o que é o campo, para nós, o campo ele se refere e traz as memórias da nossa família, dos nossos ancestrais, né? Então, por exemplo, quais as memórias que a gente traz do nosso masculino? Boa. Quais as memórias que a gente traz do nosso feminino, né? Então, quais são as influências? E hoje, Bruno, eu já creio hoje que o livre-arbítrio ele está relacionado só a pequenas coisas. Tipo, eu escolhi vir com um casaco azul e branco. Eu escolhi estar aqui, mas eu escolhi estar encarnado, mas eu não escolhi as memórias da minha família. Eu não escolhi. Isso ele vem Desse campo. Da minha ancestralidade. Né? Deixa eu aumentar o meu volume aqui. E, cara, que legal, assim, quando eu tive o contato com a constelação pela primeira vez, eu não sabia dessa informação que eu vou trazer aqui, não sei se a maior parte das pessoas não sabia, mas a constelação familiar, ela é utilizada hoje em dia em juizado especial, que juízes, cara, olha só que louco isso, mano, eu utilizo essa ferramenta para desvendar algo que está acontecendo, por exemplo, se o cara é culpado ou não é culpado, né? Sim. Marcos. Botei o fone que eu não estava saindo som. Troquei o fonezinho. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, caraca, essa ferramenta, nossa, ela ajuda até o juizado, de juiz, fazer essa definição é algo, né, comprovado aí que realmente... Então, assim, ó, como eu estava falando, né, eu já hoje não acredito tanto no livre-arbítrio. Por quê? Porque quando estamos aqui encarnados, eu trago todas essas memórias da nossa família, né?
eu trago as memórias do masculino da minha família, eu trago as dores do masculino da minha família, eu trago as memórias do feminino da minha família, né? Então eu trago tudo dentro de mim. E qual é a grande sacada da constelação? A grande sacada é que ela traz a luz, ela traz através do campo, e aí a gente, dentro de um campo que se forma, a gente traz pessoas para fazer, dentro da terapia, a gente traz pessoas para fazer a representação do nosso núcleo familiar, né? Então a gente traz pessoas, por exemplo, para representar o nosso pai, traz pessoas para representar a nossa mãe, traz pessoas para representar as nossas questões, né? E aí a gente pode fazer tanto a terapia com pessoas quanto com bonequinhos, né? Então, por exemplo, a gente tem um bonequinho para representar a nossa mãe, tem um bonequinho para representar o nosso pai, né? Eu vou baixar um pouco a câmera aqui e botar aqui assim ó, na mesa para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Meu rosto vai ficar suprimido, mas dá para entender. Ó, então a gente tem, vamos botar aqui um representante para nossa mãe, um representante aqui para o nosso pai, tá? E aqui está toda a nossa ancestralidade, né? Vou botar aqui o representante da nossa ancestralidade, de avô para trás. Então, bota aqui 100 gerações. Isso vem vindo, né? Então, aqui tem a nossa mãe, o nosso pai. Talvez vocês estejam vendo invertido, né? E aí Aham. acontecem esses primeiros movimentos, né? De que quando da nossa mãe e do nosso pai, a gente Abaixa um nasce, pouquinho né? só a câmera, Marquinhos. Som. Aí, Aí, aí. fechou? Beleza. Então, a gente tem esses primeiros os movimentos dentro da constelação que é trazer o nosso núcleo familiar, né? E através desse campo formado, seja com bonecos ou seja com pessoas, a gente consegue ver os movimentos que acontecem dentro da constelação. Então, que, por exemplo, eu estou montando o que seria uma situação que a gente chama de saudável, né? Que a gente tem a ancestralidade, a gente tem os nossos pais cuidando da nossa criança e a criança olhando para os pais, fazendo esse primeiro movimento, né? Cuidando, a criança tomando que vem dos pais, tomando, então aí a gente entra na relação, numa das leis da constelação, que é o dar e receber, que é o equilíbrio, né, das relações. Então a gente, nesse primeiro momento dos nossos pais, nós tomamos, né? Então, como criança, a criança não tem muito o que dar, né? Então a criança ela mais toma, ela toma no primeiro momento para ela crescer. Então a gente toma, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? E até que a gente chega a um ponto da nossa adolescência que a gente faz esse movimento, né? Que a gente faz esse movimento aqui. E aí o que que entra aqui? Vou botar um itemzinho aqui para representar. Sexualidade. Olha, Olha caraca. só, entra a sexualidade, né? E, e o que que faz a sexualidade, né? Então a gente vai pensar assim, a sexualidade, se a gente olhar a etimologia da palavra, ela vem de seccionar, né? Então ela vem de separar. Então ele é um movimento, é um primeiro movimento que separa nós adultos de crianças e principalmente separa nós dos nossos pais e da nossa mãe. E aqui tem alguns grandes problemas. O que que acontece? Vem essa sexualidade e a gente fica como adulto olhando para nossa mãe ou olhando para o nosso pai, né? E aqui acontece o movimento saudável, o movimento não saudável, que a gente chama dentro do movimento doentio. E aí a gente vem para as nossas relações e casa, né? Começa a namorar, tem as suas experiências sexuais, só que um dos parceiros continua olhando para os pais ou olhando para a sexualidade de forma diferente, O que né? isso quer Então, dizer, Marcos? nesse... O que isso quer dizer, por exemplo, quando por exemplo, eu e a minha parceira,
eu tô olhando para os meus pais ainda e a minha parceira já está olhando para frente, podemos dizer assim. O que isso Isso, então representa para mim? vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar um outro bonequinho aqui, pegar um outro elemento. Aqui, ó, este elemento aqui representa a vida, representa o futuro, tá? Então a gente tem aqui uma dinâmica aonde, por exemplo, vamos fazer então essa tua analogia. A mulher olha para a vida, né? Esse menino que veio dos pais, cresceu, casou, mas só que ele continua olhando para a sexualidade, ou continua olhando para o pai, ou continua. Vamos trazer uma questão aqui, por exemplo, tá? Uma questão como agressividade ou alcoolismo, que é uma coisa normal, né? Então, esse menino continua olhando para trás, ele continua olhando para o passado. Então, aí vamos trazer uma outra questão aqui das constelações familiares, que é o pertencimento, né? Que foi, que também é uma das ordens, a gente falou um pouquinho do equilíbrio, e aí a gente vai falar um pouquinho do pertencimento. Então, dentro de um núcleo familiar, todos têm o direito de pertencer, né? Então, ninguém pode ser excluído. E talvez nesse núcleo familiar aqui, a gente tenha um excluído. Então vamos botar essa pecinha aqui, ó, como um excluído, né? Um excluído da família. Quem é esse excluído? Pode ser um avô, pode ser uma avó, um ancestral que de repente sofreu de alcoolismo, ou era um ancestral. Vamos trazer uma outra relação mais legal aqui, ó. É um ancestral que tinha o hábito de ter muitas mulheres. E aí ele não firmava família com ninguém, né? Então era um cara que abandonava as mulheres. E aí o que acontecia? Esse cara aqui, ele foi excluído da família. Então, como forma de reinclusão deste elemento aqui que foi excluído, em honra, este neto, este bisneto, esse tataraneto, traz as memórias desse excluído. E aí os comportamentos dele começam a ser parecidos. Então a constelação, ela traz à luz estes movimentos, né? A terapia da constelação traz, assim como outras traz, assim como o movimento que tu faz, que é o movimento de sagrado masculino, que de uma certa forma ele constela de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente traz à luz todas aquelas informações. Deixa eu botar a câmera aqui para mim. Então a gente traz à luz todas aquelas informações num bate-papo, num diálogo. A gente diz numa roda de masculino coisas que jamais a gente teria dito. E este movimento de trazer à luz, né, ele não é para o outro escutar, ele é para nós escutarmos. E quando nós escutamos, nós curamos isso dentro de nós. Este movimento, ele é muito forte. Então a constelação, ela traz isso, ela mostra isso através desses movimentos, né? Então através do equilíbrio. Então deixa eu voltar um pouquinho aqui para, né? Então através do equilíbrio, né? E o que é o equilíbrio entre homem e mulher, né? É quando num primeiro movimento, enquanto namorados, perdão, o homem e a mulher olham de frente. E aí vem a energia da sexualidade aqui para separar isso, separar o que é pai e mãe. E a partir da sexualidade, criar um novo movimento de uma nova criança que vem a partir desse novo casal. E aí esse casal, quando ele estabelece o matrimônio, o casamento, né, ele faz esse movimento de olhar para frente. Ele pediu para baixar um pouquinho mais a tela, um pouquinho, só um pouquinho mais. Aí. E aí vem esse primeiro movimento aqui, que é através da sexualidade, de seccionar, de, né, manter os pais afastados, e aí eu vou botar os pais aqui como um ancestral, tá? Como um ancestral mais direto, ele aqui assim, né? O pai também olha para a vida, mas existe a sexualidade aqui para cortar esse vínculo.
né? Cortar esse vínculo. E aí tem a sexualidade, e através da sexualidade tem a geração de uma nova criança. E o que que é o saudável? O saudável é este casal olhando para a vida, né? E aí tem uma outra questão também, que é o equilíbrio das energias do masculino. Eu vou botar a câmera aqui um pouquinho para mim. Né? A energia do masculino e do feminino enquanto casal. Então, retomando, o pai dá para o filho, os pais dão energia, né? Dão amor, dão carinho para o filho, e o filho recebe, né? Recebe até, e esse movimento ele de dar, ele é um movimento que afasta, né? Ele dá e afasta, aonde é o movimento que a gente faz para a vida. Num dar e receber para casal é um pouquinho diferente. Então, o homem dá, a mulher recebe. A mulher recebe e devolve na mesma intensidade, né? O homem recebe e devolve. A mulher recebe, acolhe e devolve na mesma intensidade. Uhum. Então, a gente tem aqui este movimento de dar e receber enquanto masculino. Então, trazendo a questão do masculino, como é importante a gente participar do mundo das nossas companheiras, né? Isso é um movimento de a gente devolver, né? Então, a minha companheira, ela sempre fala assim, quando eu digo, eu vou te ajudar, ela assim, não, tu não vai me ajudar, isso não é função minha, tu tem que participar. Participar significa responsabilidade 50% minha, 50% sua. E ajuda significa, 70% é teu, 30% é meu. Né? E aí não está em equilíbrio. E o grande segredo é a gente achar o equilíbrio das nossas relações, né? O equilíbrio entre o masculino, o equilíbrio entre o feminino, né? Se a gente olhar e trazer o símbolo do taoísmo, né, que é aquele símbolo com duas vírgulazinhas, eu até deixei aqui meio preparado no meu tablet, caso eu conseguisse falar sobre isso. Talvez as pessoas não saibam, mas até para demonstrar é legal. Quer ver? Ó, esse aqui é o símbolo do taoísmo, né? Pagou. Ó, beleza. Então, assim, o que a gente tem aqui? Masculino e feminino. E olha só que legal. O que a gente tem aqui? Vamos levar isso aqui como o feminino, tá? O preto feminino. O que a gente tem dentro do feminino? A energia branca do masculino. E é o mesmo ao contrário. Então, assim, dentro do masculino tem o feminino. E dentro do feminino tem o masculino. E quando a gente fala isso, a gente fala de energia. Nós não estamos falando de gênero, tá? É bem importante falar isso. Nós não estamos falando de gênero. Um homem, ele pode ter energia mais masculina ou mais feminina, né? Então, quando talvez estejamos mais introspectivos, mais recolhidos, nós vivemos na energia do yin, né? Que é a energia feminina. Né? Então a gente está mais recolhido. Quando a gente parte mais para a ação, e isso vale para os dois gêneros, para os dois sexos, homem e mulher, quando a gente mais parte para a ação, a gente vai com uma energia mais masculina, uma energia mais yang. E se a gente observar no mundo moderno hoje, por que as mulheres hoje, no mundo corporativo, isso é uma observação que me veio agora, por que as mulheres hoje no mundo corporativo elas usam mais calça do que saia? Porque para combater a energia, o excesso de energia masculina, ela também precisa de uma energia masculina. Então, o uso da calça, ela traz uma energia mais masculina para a mulher, né? Do que o uso propriamente de uma saia. Né? Então, para a mulher poder entrar no mercado de trabalho e combater um mercado que às vezes, por vezes, ele é muito masculino, e para ter essa força, a mulher também ela se masculiniza um pouco, né? Ou seja, ela traz um pouco dessa energia masculina através, por exemplo, de vestimentos, de vestimentas, né?
E é por isso que a gente vê hoje tantas mulheres com essa energia tão aguçada que é a masculina, tendo atos muitas vezes, né, Né? masculinos em algumas determinadas situações. Mano, a É, gente vai para os últimos 10 minutos dessa live, já quase encerrando, né? A gente vai trazer mais informações aqui. Eu queria trazer alguns insights que você falou sobre essa representatividade que você trouxe com os bonequinhos, legal, que eu achei incrível, mano, incrível isso, tá? Um entendimento, uma clareza total você apresentando isso. E o que me vem na minha cabeça é o seguinte, eu colocando lá na representatividade, enquanto eu tô num relacionamento, eu tô olhando para trás ainda, para nossos pais, digamos assim, não tô olhando para frente como a minha parceira, digamos assim, usando esse exemplo, o que eu observo hoje, né, através desse teu exemplo, que a partir do momento quando eu continuo a olhar para trás, isso quer me dizer que existe algum antepassado meu excluído, que está excluído, que está fora desse contexto. Pode ser o meu pai, meu avô, pessoas de muito mais... Me corrija se eu estiver errado. E aí, quando isso está acontecendo na minha representatividade da minha vida, eu continuo a olhar para trás, eu continuo a repetir padrões desses antepassados, como você comentou. Por exemplo, como o alcoolismo, por isso que a gente... Ah, isso é DNA, meu pai é alcoólatra, eu vou nascer alcoólatra. Muitas vezes as pessoas falam isso, meu pai é agressivo, eu vou nascer agressivo, né? E agora você trazendo esse entendimento fica muito mais claro para mim, cara, que pode ser que muitas vezes tem alguma coisa, tem alguém excluído, tem algo excluído e eu, para não deixar ele excluído, digamos assim, eu continuo repetindo aqueles padrões na minha vida que não é nada saudável na sua representatividade. Faz sentido, mano? total sentido, E assim, total. Marcos, Ah, pode... dentro da constelação, a primeira lei que o Bert, que é o pai da constelação, Bert Hellinger, a primeira lei que ele descreveu foi que é uma lei natural da vida, tá? Todos nós temos direito a pertencer, né? Todos nós temos direito a pertencer a um clã, a um sistema, a um núcleo familiar. Ninguém tem direito, ninguém pode ser excluído. E que é um movimento saudável. E toda a exclusão gera uma consequência. E essa consequência é, pô, se tu foi excluído, em algum momento aquela energia vai ser representada através de um descendente, né? Então, o que a gente encontra? A gente encontra, por exemplo, alcoolismo, drogadição, comportamentos de abuso, Sim. né? Comportamentos de abuso. Acostumado de Se sair, rabo saia, um monte de É, coisa. Vem. isso. E olha só que legal, só trazendo uma ideia para a gente pensar, tá? Sobre a questão do masculino. Se a gente diz que o Brasil ele é um país pacífico, né? Mas na verdade a gente teve N guerras aqui dentro, né? Então nós tivemos cangaço, nós tivemos aqui no sul a gente tem uma cultura muito forte do gaúcho macho, do gaúcho peleador, do gaúcho batalhador. Então e a gente teve uma revolução farroupilha. Então, assim, se a gente olhar no nosso campo morfogenético daqui do Brasil, ele é um histórico de que homens vão para a guerra, morrem e não voltam. E olha só que louco, que coincidente. Mas o que a gente vê hoje na sociedade? Pais sem filhos, mães solteiras, de homens que deixam as suas famílias. Então, isso é a representatividade de um campo morfogenético que a gente vive, Caraca. né? É a representatividade de um campo morfogenético que Perfeito. nós estamos representando uma energia que vem do passado. Então, fazer esses movimentos terapêuticos é o quê? É mudar o nosso campo. É transformar o nosso campo hoje, curar o nosso campo hoje para as gerações que vão vir depois. Perfeito, cara. E que Né? legal, o Jay trouxe um negócio aqui muito legal, falando um pouquinho disso e concluindo lá na minha fala, que a partir desse momento, quando a gente olha para trás, continua olhando para nossos pais, digamos assim, eu olhando para meus pais, digamos assim, eu preciso honrar isso, né? Eu preciso honrar todas essas guerras que aconteceu Farroupilha, eu preciso amar, eu preciso trazer isso para fechar esse ciclo e eu conseguir modificar não modificar esse campo, modificar o campo, digamos assim, né? Fazendo coisas diferentes.
Isso. Então, o que que a gente, qual é o movimento de cura que a gente faz? É trazer a luz, dar lugar, honrar aquela pessoa, acolher aquela energia, aquele movimento e reconhecer e dizer para aquela energia, para aquele movimento, para aquele representante dentro do campo da constelação, que a gente honra, mas a gente tomando conhecimento daquilo, a partir de então, nós fazemos diferente, porque muitas dessas informações elas estão no nosso inconsciente. E Hum, quando tu traz para o teu consciente, meu cara, tu não tem mais desculpa para fazer, entende? cara, Tu não tem desculpa mais para fazer, né? Então, é, tu trazendo para o consciente, tu vai fazer esse exercício de, opa, isso não é meu, eu faço diferente, eu honro e por honra a vocês, eu faço diferente. Me perdoem por isso, por fazer diferente. Né? Então, e nisso a gente começa a reorganizar o campo morfogenético da nossa família, e aí a tendência natural é que a gente cure as gerações posteriores, né? Que a gente cure as relações posteriores. cara, que legal. E assim, ó, faz muito sentido. Eu abri essa live, você nem estava falando um pouquinho sobre esse meu primeiro contato com a constelação, que eu procurei, na verdade, a constelação através de uma amiga que me indicou, mas eu estava passando um momento que me precisava clareza, sabe, mano? Eu precisava entender o que de fato vinha acontecendo na minha vida, por que que aquilo estava acontecendo na minha vida. E o meu primeiro contato com a constelação, ela foi incrível, porque ela trouxe exatamente o que você mencionou agora. Ela me trouxe clareza. Então eu comecei a entender o que estava acontecendo na minha vida. E a partir daquele momento, com aquela consciência, com aquela clareza, eu sou capaz de tomar decisões diferentes, de mudar aquele destino ali que até então estava até naquele momento. Uhum. E só para fazer um linkzinho rapidinho aqui para trazer onde é que o xamanismo, sim, onde é que o xamanismo entra junto com a constelação, né? Então assim, o Bert, que foi a pessoa que o Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta que descreveu a constelação, ele observou uns comportamentos de uma tribo, né, de uma tribo africana, e ele percebeu que os comportamentos dessa tribo ele eram diferentes dos comportamentos da sociedade como uma forma em geral. Então, o que, que ele percebeu? Ele percebeu que a tribo vivia, que todos tinham ordem. Ele percebeu que existia um ambiente de equilíbrio, de abundância dentro da tribo. E quando eu falo abundância, não é dinheiro, tá? É abundância como um todo. É abundância do amor, da prosperidade, abundância da felicidade, da saúde. Existia uma harmonia naquela tribo. E a solução de conflitos também nunca vinha de exclusão dos pertencentes àquela tribo. Então, a partir dali, Bert observou isso dentro dessa tribo, e aí foi onde ele fez a descrição da terapia, né, trazendo outros movimentos terapêuticos para dentro da constelação, mas basicamente a constelação ela é pautada em três leis, que é a lei do pertencimento, que a gente falou, né, a lei da hierarquia, onde os que vêm primeiro eles têm precedência dos que vêm depois, então eles são maiores do que nós, e quando eu digo maiores não é ser mais importante, Só que um é a lei minutinho, do dar e receber. só um minutinho Né? rapidinho. Então, Falta 10 segundos para acabar. Pô, o papo tá. tá massa. O que que você acha? Fechar a live e aí eu fecho rapidinho e abro pra gente fazer esse final aí, pode ser? Vai fechar agora? Pode ser. Segundos. Fechado. Foi. Nossa, a live tá tão boa, tão legal, com tanta informação rica que fomos obrigados a estar aqui novamente, finalizando essa live aí. Vou esperar o Marcos entrar pra gente finalizar esse tema. Cara, que legal, hein? Pra mim reverbera muita coisa, me traz muita clareza, assim. Cara, quanto aprendizado eu tô tendo aqui com essa live. Muito bom, tô feliz. O Marcos aí entrando novamente. Opa, Tamo voltou. junto de novo. Que massa, cara. Tamo junto de novo. Então, Bert descreveu a constelação a partir dessa observação dessa tribo Zulu, né? Que é uma tribo indígena,
E por isso que hoje eu vejo que xamanismo, masculinidade, constelação são temas que se entrelaçam, né? Embora a constelação tradicional ela não seja uma constelação com elementos xamânicos, né? Mas dentro de uma constelação a gente pode trazer muitos elementos xamânicos, né? Então dá para se trazer as 4 direções, né, que é leste, oeste, norte e sul, as energias dessas 4 direções, né, e aí elas têm um significado cada direção, né. Então dá para fazer bastante movimentos. Uma outra informação que eu queria trazer para essa live também, assim, até como reflexão, tá? É mais uma informação como reflexão. Se a gente observar, e o que eu vou falar talvez soe um pouquinho forte, mas talvez seja um ponto de observação, um ponto de questão. Se a gente olhar na nossa história, o nosso país, ele iniciou através de um estupro, né? Ele iniciou através de um estupro. Então, os europeus vieram, descobriram o Brasil, vieram para cá e literalmente estupraram a nossa terra, estupraram o nosso país, usurparam os indígenas que aqui existiam, né? Então a gente tem esse primeiro movimento, essa primeira energia de usurpar essa essa terra, essas pessoas, essas índias. Então, nós somos hoje filhos de mães indígenas e filhos bastardos de pais europeus. Você acha que a gente continua nesse campo e continuamos ainda estrupando aí nossa vida, né? De uma certa forma, digamos assim, né, cara? Mãe Né? natureza. E aí trazendo um pouquinho para a política, tá? Assim, não politizando, mas trazendo um pouquinho para a política, tá? Vamos fazer algumas analogias aí para a gente pensar a respeito, tá? A nossa pátria, os nossos governos anteriores eram um governo muito feminino, um governo muito de acolhimento, um Sim. governo de dar, 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 dar. O que que hoje a gente tem? A gente tem um governo paternalista, um representante de um governo paternalista, que é rude, que é firme, que é severo, que é duro, que é agressivo, né? Então, a gente vive as dualidades também na política, né? Se a gente olhar porque foi a nossa política anterior, a nossa estrutura Ah, presidencial anterior, que era uma estrutura presidencial de dar, e eu só vou ficar nesse patamar, tá? Só para não politizar. uhum. Só nesse patamar. E hoje a gente tem um governo extremamente paternalista, um governo forte, um governo ríspido, agressivo, né? Um governo totalmente patriarcal. Né? Então, é Total. as energias que a gente vive hoje dessa dualidade. Assim, só dizendo, não querendo é, trazer aí, mas é só para a gente fazer esse correlacionar, né? Então, trazer essa informação assim para a gente pensar. Perfeito, mano. Perfeito. E assim, mano, é, voltando lá na representatividade, eu continuo. Travou aqui com o Marcos. Vou esperar ele voltar para me fazer essa pergunta. Eu tô escutando. Legal. Vamos pensar então que eu tô lá olhando ainda, tô no meu relacionamento, tô casado, tô olhando para minha família ainda, para meus pais, para meus antepassados. Eu acredito que esse é um cenário muito normal de nós hoje em dia. Muitos de nós ainda continuamos olhando para isso. O que, mano, você como terapeuta, você como esse trabalho, com esse desenvolvimento, o que você sugeria para nós? O que fazer, cara? Qual é o primeiro passo? Cara, o primeiro passo, e eu vou baixar novamente aqui para a gente voltar para cá, ó. Que tá Legal. aqui, ó. Tá? Baixa mais um Então, qual pouquinho. é? Mais um pouquinho, tá? Aí. Vou botar aqui, ó. Então, qual é o um passo importante, assim? A gente está
junto de terapias, junto de pessoas, conversar a respeito, olhar para isso, descobrir a informação da nossa família. Isso ajuda muito a gente encontrar comportamentos, né? A encontrar comportamentos e a entender o porquê que os nossos comportamentos estão ligados à nossa ancestralidade. Então, trazendo aqui, a gente tem aquele representante que olha para o passado, que olha para o pai, que olha para a mãe, ou que olha para um ancestral excluído, que vamos botar isso aqui como um ancestral excluído, tá? Aqui é o passado, aqui é ancestral, aqui é ancestralidade, aqui é alguém excluído dessa família, ele continua olhando para cá, né? Qual é esse movimento? No movimento de terapias, quando a gente toma, isso traz, se vem à luz essa informação, esse sentimento, essa representatividade, né? A gente faz esse movimento, essa fala terapêutica aqui, em dizer para esse ancestral que ele foi visto, ele foi olhado, ele está sendo reintegrado, né? Ele foi visto, ele foi reintegrado, ele está sendo reintegrado, e que por honra a ele, né, eu não vou mais fazer esse movimento de drogadição, alcoolismo, um movimento de masculinidade doentia, né? Por quê? Porque a gente está tomando a consciência nesse movimento. Então a gente faz algumas frases de cura dizendo sinto muito, eu por muito tempo honrei a sua energia, você agora está incluso dentro da nossa família, eu faço um movimento diferente e eu, em honra a nossa família, a você, eu olho para a minha esposa e tenho atitudes, movimentos diferentes. Eu, a partir desse momento, tomo consciência e sigo para a vida, para o meu futuro, olhando para onde eu tenho que seguir. E aqui, Bruno, e aqui está uma outra coisa aqui, ó. Aqui está a nossa prosperidade. Aqui está o nosso trabalho. O nosso trabalho, a nossa prosperidade vem do nosso trabalho. Então, no momento que a gente fica olhando para trás, não tem como ser próspero. E a prosperidade e a família, religiosidade tem tudo a ver com prosperidade, inclusive financeira. Não tem como a gente ser próspero pobre, né? A gente precisa do contraste nós precisamos de contraste para tomar conhecimento das coisas, né? Então assim, a pobreza nos leva a olhar e entender que a gente precisa mudar, né? Então, esse movimento de olhar para frente e ser próspero, a gente consegue fazer os movimentos dentro da nossa família, né? E fazer os movimentos também de ajudar o próximo, né? Então, no futuro, sempre no nosso futuro está o nosso trabalho, a nossa prosperidade, o nosso dinheiro, né? E se a gente continua olhando para cá, a nossa vida ela não desenvolve. E como tudo, precisa de um equilíbrio entre energia masculina, feminina, precisa de prosperidade, a gente precisa olhar para o futuro, né? Olhar para o nosso trabalho, que advém o nosso sustento, olhar com o trabalho como a nossa prosperidade financeira, e a nossa prosperidade financeira nos leva à prosperidade de saúde, de religiosidade, de espiritualidade como um todo. E esse aqui é o movimento que a gente faz dentro da terapia de constelação familiar. A gente faz isso tanto em workshop, que a gente traz pessoas, né, monta um grupo ali de 10, 15, 20 pessoas, e a gente tem uma pessoa para constelar, que provavelmente foi assim que tu fez, né? Sim. Ou a gente pode fazer individual com alguns bonequinhos, né? Eu tenho esses bonequinhos aqui de EVA, mas tem bonequinhos também tipo Playmobil, que dá para fazer as constelações. Tem os bonequinhos de acrílico, são os bonequinhos mais modernos, que daí a gente monta uma constelação mais robusta,
né, com maior representatividade. Eu tinha aqui em casa esses EVAs, que são, na verdade, uns bonequinhos e umas âncorazinhas de EVA, né, Uhum. para mais ou menos, se tivesse a oportunidade de fazer uma demonstração. Mas o movimento da constelação é esse. E um movimento paralelo, que é o movimento que tu faz, é um movimento que também traz muita cura. Porque, de uma certa forma, quando tu fala num movimento de masculino, tu fala olhando para trás. E quando tu olha para isso, tu te escuta. E quando tu te escuta, tu toma consciência. Claro que não tem as frases de cura, mas tu toma consciência, tu traz isso. Ou quando tu escuta um outro falando, quando tu escuta um outro falando, aquilo reverbera em ti e tu olha na tua família. E aquilo Cara, faz sentido nossa. para ti. E aí tu traz a consciência, e aí quando tu traz a consciência, é o teu papel fazer diferente. É, mano, depois de ter clareza e tu ver o que tá acontecendo, velho, Não tem desculpa, né? não tem mais, não tem mais saída, velho. Não, Cara, não tem mais desculpa. Então cara, hoje eu trabalho com as constelações, né, aqui em Porto Alegre. Breve eu vou estar atendendo online também, e aí a gente pode fazer esse movimento assim como se a gente está fazendo numa live, a gente faz esse movimento com bonequinhos online também. Então breve eu já vou estar atendendo online também, mas eu faço grupos. Hoje os grupos eles estão parados, né, em função da situação que a gente vive, né? E, e trabalho com as terapias xamânicas também atendendo. Então a gente traz alguns elementos do xamanismo, algumas técnicas do xamanismo também. aí a galera do online já. Legal. Eu Me também, eu também. adiciona ali que aí vamos trocando que a gente marca de fazer a constelação, sim. Então eu faço esses movimentos dentro do xamanismo e dentro da constelação, porque são coisas que tocaram muito aqui dentro de mim, né, cara, que fizeram muito. E o meu movimento de cura do meu masculino, ele acontece muito dentro da constelação. Por quê? Porque eu olho para os meus. Eu comecei a fazer esses movimentos e olhar para os meus ancestrais e ver o quanto eu trago dessa energia para dentro da minha vida e dentro do meu relacionamento, né? E aí eu vou dar talvez alguns depoimentos pessoais aqui, que são algumas experiências, né? O quanto eu percebi que em alguns momentos eu trazia a rispidez, a secura, a, a, a introspecção de algum ancestral meu em não falar, não comunicar os meus sentimentos para minha companheira, né? E não dialogar, em estar sempre em guarda, recolhido, né? Sempre armado com a casca dura, né? E aí, olhando para as minhas constelações, olhando para os meus ancestrais, eu pude perceber que eu fazia a representação, ou eu olhava para um ancestral, né? Eu olhava para um ancestral, por exemplo, deixa eu baixar aqui, ó. Eu olhava para um ancestral em vez de estar olhando para minha parceira ou, né, olhando junto com ela para a nossa vida, né? E esse movimento também acontece no feminino, não é só no masculino. Então, uma mulher que de repente tem alguma relação truncada com o pai, uma relação truncada com a mãe, né? Existem vários temas que podem ser tratados dentro da constelação, mas dentro da constelação eu fiz os meus movimentos aliás, estou fazendo os meus movimentos de curar o masculino, olhando para, né, e conversando, por exemplo, com a minha esposa, que ela é consteladora, ela também é terapeuta, né, ela é professora de estrutura de yoga, e a gente conversa muito isso. Então a gente faz uma troca muito grande entre eu e ela. Por quê? Porque a gente está numa mesma sintonia, a gente fala uma mesma linguagem, então muitas vezes ela me constela, né, em conversa. Ah, mas quem sabe isso? Quem sabe tu não está olhando por esse viés, né? E o mesmo também acontece. No momento que a gente estuda, no momento que a gente faz esses movimentos, eu acabo constelando ela com alguma fala. Por quê? Porque através ela traz alguma representatividade ou algum movimento que eu digo, olha,
Quem sabe tu olha para este movimento aqui com um olhar sistêmico e olha para a tua ancestralidade para ver se tu não está repetindo repetindo o que veio de um ancestral anterior, né? Então, a constelação mostra muito isso. E eu utilizo hoje o xamanismo, né, como terapia, mas também muito como forma de meditação, como forma de conexão com a minha ancestralidade. Hoje eu tenho bem claro para mim que a minha ancestralidade ela passou por essa experiência, então eu honro eles, né, trazendo a medicina da constelação, a medicina do verbo, que é essa que a gente fala. Quando a gente fala medicina, existem vários tipos de medicina, né? Não somente as medicinas que hoje são muito faladas, que são as medicinas da floresta. A medicina do verbo, a medicina do fogo, tudo isso é uma medicina. Então, eu trago isso e honro muito e me identifico muito com esse tipo de medicina, né? Então, por exemplo, nos meus rezos, nas minhas introspecções, eu utilizo muito o tabaco, né? Então, eu faço o meu rezo com o meu cachimbo e naquele momento eu estou me conectando com os meus ancestrais, conectando com as minhas energias, né, conectando e olhando para dentro, fazendo o movimento de buscar o meu feminino, de olhar para as minhas energias internas e me curar, né, e refletindo sobre a história, o que veio, o que trouxe a luz, porque assim esse movimento ele acontece, mas ele não é num estalar de dedo que resolve, é com o andar que as coisas elas acontecem, né? Ele resolve e resolve muito rápido, mas não é num olhar para os movimentos, olhar para as nossas ações, né? E se tu me permite mais um pouquinho aqui e trazer o momento que a gente passa hoje, é um momento que, por exemplo, aqui no Brasil, se a gente olhar o hemisfério sul, não é à toa que a gente teve a entrada dessa situação, dessa doença, justamente no movimento de entrada do outono, né? Dentro do xamanismo, o que o outono ele representa? O outono representa a energia do oeste. Tá? Talvez vocês estejam me espelhando, mas é a energia do oeste. Talvez esteja na imagem espelhada, mas aqui estou representando aqui a energia do oeste. Tá? O que é a energia do oeste? É a energia do recolhimento. A energia do recolhimento ela é representada pelo animal de poder, o urso. A gente chama a mãe ursa, que é o movimento de hibernação, que é o movimento de recolhimento. Coincidente ou não, a situação do Covid para o hemisfério sul, principalmente para nós Brasil, ela veio e se instalou justamente na entrada do outono, né? Na entrada do outono nos exigindo o quê? Nos exigindo recolhimento, nos exigindo internalização. Então, assim, em algum momento, vamos pegar nas famílias, tá? Em algum momento, você teve a oportunidade de ficar 30, 40, 60 dias dentro de casa com a sua família? E aí, família, entenda a família, e aí entenda a família, assim, de uma forma bem geral, tá? Pode ser homem, homem, mulher, mulher e homem, mulher, tá? Família. A gente não teve essa oportunidade. Então, coincidente ou não, essa coisa, ela vem, essa doença, ela vem no movimento, para nós aqui no hemisfério sul, no movimento onde a gente vive o outono, né, que é o movimento de recolhimento, aonde a gente nos obriga a olhar para as nossas relações, internalizar, né? Então, assim, estarmos 60 dias dentro de casa com a mulher, com o marido, com o companheiro ou com a companheira, nos obrigou a olhar para as nossas relações, né? Então, são movimentos que hoje eu enxergo o xamanismo, eu enxergo a constelação muito presente nesses movimentos todos, né?
E, Cara, cara, eu não é... fico aberto a mais perguntas aí que eu saiba responder. Sim, que massa. Então vamos liberar aí as perguntas pra galera, quem quiser trazer algumas perguntinhas. E Marcos, você dando essa explicação, mano, para mim fica muito claro que é por isso que nós estamos sendo empurrados para essa expansão da consciência num momento como hoje. Por quê? Né? Porque é, sei lá, a gente foi parar nesse momento de Covid, quando a gente está junto com nossos familiares, como você comentou, a gente está dentro de casa, a gente está recolhendo de fato, e isso nos faz ter mais contato com nossos familiares, com nossos relacionamentos, que para mim é o que mais cura. A cura está nos relacionamentos, né? Então, quando a gente olha para isso, reconhece isso, né, cara, toda essa família, a gente começa a ter novas visões, começa a ter novas posturas, e é por isso que cada vez que passa todo esse problema que está acontecendo da Covid, muitas pessoas ainda olham para mim e dizem, Bruno, eu vejo que indo para um lado está sendo até bom, porque eu estou conseguindo ficar mais com a minha família, eu estou conseguindo olhar mais para mim, olhar mais para dentro, olhar mais para trás, né, dos meus antepassados, e daqui para frente fazer diferente, tendo posturas diferentes. É isso aí. É isso aí. E pode falar, pode. Cara, o irmão Sandrinho que ele trouxe enquanto a gente estava falando, ele foi tirar uma carta. E eu queria trazer um pouquinho sobre essa carta que é a Tenda da Lua. Ah, sim. Sim, 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 sim. Eu queria ler, cara, a aplicação dessa carta, que faz sentido do que a gente tá trazendo aqui. Olha só, a aplicação, né? A carta da Tenda da Lua, ela fala de retiro. Faça uma pausa em suas atividades, ela diz. Sua influência não está sendo bem exercida neste momento porque você está precisando restaurar suas energias. Vale para todos nós isso, hein? Este é um período esteril, em certo sentido, porque você precisa ficar só e dar toda a atenção a você mesmo, para variar. O retiro não é um ato de fraqueza, é um ato de força. É no retiro que se consegue, no presente, preparar uma base sólida para o futuro. Olha só, mano. Observe que, ao desvendar um pouco o agora, você está preparando um novo tempo de ação produtivas em sua vida. Estes momentos de solidão que a gente vive agora, por exemplo, do Covid, né? Eles vão nos permitir fazer coisas que lhe trazem alegria sem as interferências que costumam vir de fora, como a gente está tão acostumado de falar. Lembre-se, né, de que verdadeiros milagres podem ocorrer em sua vida se você se permitir um repouso e souber se encaminhar em direção ao seu novo ponto de partida de forma suave e tranquila. Mano, fala bem um pouco do que a gente está trazendo aqui, fala total do momento que a gente está Total. vivendo. E vamos pegar esse momento, né, de Covid, de estar em casa, vamos olhar aí para nossas constelações, para nossos passados, vamos acolher isso, vamos olhar isso como uma força, como algo positivo e vamos fazer diferente. Eu convido todo mundo que está aqui, vamos fazer diferente daqui para frente. A gente Exato. pode. Não, a gente não tem outra saída a, a olhar para as nossas questões. É somente trazendo, olhando para as nossas questões e trazendo elas à tona, trazendo elas à luz, trazendo elas para a consciência, que a gente vai poder modificá-las, né? Se nós vivermos uma vida de sonâmbulos, né, aonde nos amortecemos com N coisas, né? Eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim. Eu, por exemplo, eu gosto de escutar música. Eu estou sempre escutando alguma musiquinha, né? Gosto muito de música de rezo, que é as que eu mais escuto, né? Músicas de rezo, músicas xamânicas, que eu gosto também. Elas me confortam, elas me trazem uma sensação de bem-estar. Mas, em compensação, ela é aquele barulhinho na minha cabeça, né? Aquele barulhinho que tira o foco para o meu agora, para o meu momento e para que eu olhe para as minhas questões. Então, a caixinha do Nárnia, como é o que eu chamo, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser uma televisão, pode ser um Netflix, pode ser uma rede social, pode ser
filme. E aí eu não vou nem entrar nas questões mais que perturbam mais o masculino, tá? Mas pode É, ser várias coisas, né? sim, dando um Então, exemplo assim, meu. Pode concluir, desculpa. essa caixinha do Nárnia, ela nos tira do agora, né? E quanto mais estivermos no agora, e quanto mais o exercício de estarmos no agora, melhor a gente olha para as nossas questões e mais rápido com mais rapidez a gente soluciona as nossas questões, a gente enxerga e encara as nossas questões. Não tem outra alternativa, a gente precisa encarar. No momento em que a gente está no Nárnia, a gente foge dela. Só que para evoluir, tu precisa passar por aquilo, Ah, né? com certeza, cara. Nossa, demais, assim, putz, o quanto isso faz sentido, assim, né, cara, que a gente fica... Por exemplo, eu, dando um exemplo, cara, eu passei a maior parte da minha vida, inclusive hoje, muitas vezes fechando o olho para minha realidade, porque algo eu preciso fazer. E eu percebo que eu fiz muito isso, Marquito, utilizando a cerveja, mano. Porque eu era um cara que eu quase era um alcoólatra, eu tomava todo dia. Então, todo dia uma, duas cervejas e tal, e nada contra a bebida, nada disso. Eu sempre brinco que a diferença do remédio pro veneno é a dosagem, A né? dosagem. Mas para mim a dosagem estava excessiva, estava grande, e eu comecei a perceber que essa válvula de escape, que era porque é tão bom, toma, relaxa, né? Beleza? Para mim, eu sempre fazia isso quando eu tinha mais problemas, quando eu realmente mais precisava olhar para dentro, quando mais eu precisava olhar para mim e fazer o que você falou agora e curar isso, né? Porque esse é o momento. Eu ia lá e tampava o buraco, eu fechava o olho, Uhum. eu fechava o olho. Esse movimento que não assim eu te pergunto, tu conseguiu resolver com isso? Tu só protelou o problema, né? Só protelou o problema. Então assim, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar os problemas. E eu penso hoje que enfrentar os problemas o quanto antes, mais energia a gente tem. Então, nós somos pessoas jovens ainda, né? Então, quando tu começa a trazer à luz a consciência, por exemplo, aos 20, aos 30 anos, por que que tu vai deixar chegar aos 60 anos para começar a movimentar isso, Aí dá né? infarto, Então, né? então assim, a gente vai... Exatamente, Vai infarta, aguentando né? essa vida toda, infarta, mano. Não tem saída. Infarta, exatamente. Então, é muito importante a gente, nesse movimento, olhar e nós realmente, como tu falaste, nós estamos sendo empurrados a despertar a nossa consciência para uma nova vida, para um novo medo de olhar, novo modo de viver, porque as nossas relações, a forma como a gente vive, ela não se sustenta por muito tempo. Ela não é uma forma sustentável. E aí eu falo nas relações interpessoais, como na nossa relação com a nossa mãe. E aqui eu falo na relação com a nossa mãe terra, né? Então a gente tem que ter um olhar também com relação à nossa mãe, porque a partir dela, olha só que legal, é a partir dela que vem todos os nutrientes, tudo que a gente precisa para a gente sobreviver, vem dela. Então a nossa mãe nos dá. Né? Então a gente tem que ter um relacionamento diferente com ela. Então por isso que eu digo assim, que nós estamos empurrados porque não se sustenta esse modo de vida, tanto mental, espiritual, o relacionamento com a nossa Mãe Terra, com o nosso planeta, ele não se sustenta. Né? Então a gente precisa mudar. E fazer esse processo de mudança, ele é de uma certa forma um pouco dolorido. Né? Ele dói, mas ele é necessário. E eu te digo assim, como é prazeroso quando tu supera isso. Dá uma sensação de plenitude, uma sensação de preenchimento quando a gente descobre um novo eu, um novo olhar, uma nova forma de tu, de tu viver, de tu abordar, de tu trazer isso, né? Isso é E eu trago, por exemplo, dentro do meu relacionamento. Nesses últimos 2 meses, para mim,
obviamente vivia algumas situações difíceis dentro de casa, porque como a gente não está acostumando, mas ele vai adaptando e aí o olhar que a gente tem em relação a nossa companheira, o nosso companheiro, ele vai como se fosse depurando, sabe? Ele vai depurando, ele vai melhorando e tu vai tendo entendimentos, né? Porque a gente tem, obviamente, porque a gente tem diálogo. Mas ele é um movimento muito importante, esse tempo, esse diálogo de se olhar, né? E esse momento, ele nos obriga para isso. Olhar para as nossas relações, olhar como a gente utiliza, como a gente utiliza a nossa relação com a Terra, como a gente trabalha as nossas relações interpessoais também, né? Cara, eu fico aberto para mais perguntas aí que a gente, se a gente tiver que eu saiba responder dentro da constelação, dentro da masculinidade, dentro da minha experiência, né, com masculino. Galera falando que você já respondeu todas as perguntas, cara. Foi muito bom, Marquinhos. Que legal, cara. Que bom esse papo, por mais papos assim. Mano, Gratidão. nossa, cara, gratidão por te conhecer. Me cura muito, eu já te falei isso, né? Porra, desde o seu Já primeiro trocamos contato, algumas conversas aí legais, né? muito curadoras, cara. Você já me clareou muita coisa, assim, sabe? Que eu precisava realmente, de fato, escutar e Escutar e falar, de falar, compartilhar, cara. né? E muitas vezes, assim, isso foi até inconsciente. Eu falei uma vez pra você, num caso que você me ajudou, numa clareza que você me trouxe, que você nem percebeu, assim, né? Que você trouxe essa clareza sobre um tema que estava falando sobre relacionamentos abertos, né? Você falou num Uhum. círculo de homens, assim, cara, reverberou muito a tua fala, me trouxe muita clareza, assim, pra minha vida. Então, mano, não só por esse contato, mas por essa presença hoje aqui. Gratidão em estar aqui hoje com a gente. Gratidão aí estar colocando essa energia para trazer esse conhecimento, essa luz, essa clareza para todo mundo que está nos escutando aqui, mano. Gratidão a minha, gratidão pelo convite, gratidão pela acolhida, pela troca também. É mais uma oportunidade de a gente falar sobre um tema e trazer esse tema que é um tema tão importante, né, a masculinidade, e trazer um pouquinho, um olhar um pouquinho diferente sobre a masculinidade, né? Onde é que vem as nossas memórias, né? Onde é que vem os nossos ancestrais? E hoje eu gosto muito assim, de falar sobre o xamanismo, de falar sobre a constelação, né? E penso que ele tem muito a ver, ele é muito curador nas questões do nosso masculino, né? Então é importante a gente olhar. Então eu fico muito grato mesmo pelo convite, grato por esse bate-papo, adorei estar aqui. Fico à disposição quando tiver outra oportunidade para a gente desenvolver outros temas também e de repente aprofundar um tema bem específico também dentro dessa masculinidade, constelação e xamanismo, né? Ou de repente fazer um aprofundamento mesmo, eu fico à disposição. Novamente, gratidão mesmo pelo convite. Gratidão, mano. E só para finalizar, a galera que está nos escutando aí, quer saber um pouquinho mais, quer fazer uma constelação, trabalhar mais com essas ferramentas, a gente tem um Marquito Claro, claro. que tá Então, sempre. assim, eu não sei se deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Eu vou colocar o meu perfil aqui, é só me seguir e daí entra em contato comigo ali por direct e a gente pode marcar. Breve, agora eu já vou estar abrindo as constelações. Deixa eu botar aqui, ó. Eu vou Legal. botar o meu perfil aqui. Deixa uma vaga aí para mim, mano. Tá, não, com certeza. E já aproveitando a galera que está nos escutando aqui, se você sentiu conectado, que você acredita que de fato essas informações possam ajudar não só você, como mais pessoas, se você sentir que deve mandar aí essa live para mais pessoas também, compartilha, publica, Claro, né? Nos ajuda aí a levar esse conhecimento, que é isso que nos cura, cara. Como você falou, falar, né? Escutar, tudo isso traz muita cura, mano. Gratidão, claro, viu? claro. Eu deixei então ali o meu perfil no Instagram, só me seguir ali, a gente vai trocando por mensagens por direct, daí depois a gente pode trocar telefone também, e a gente marca assim. Eu vou estruturar aqui, os meus bonequinhos estão para chegar,
E daí a gente marca uma constelação, dá para marcar constelação online também, tranquilo. E aí eu vou dar jeito na minha internet também para não ficar para não ficar refém dela. Então, Brunão, cara, só tenho mais uma vez agradecer, gratidão por esse momento lindo aqui aí que a gente conversou. Espero ter trazido algumas informações aí para a gente pelo menos pensar, repensar, né? Muito do que eu trouxe aqui foi do que eu escutei também, né? Então é importante dizer isso, assim, foram coisas que ao longo da minha vida eu escutei, refleti e fez sentido para mim. Então eu levo também para o meu próximo para que ele pense, reflita e vê se bate como verdade, né? Vê se bate como verdade no para o próximo também, para ele ter essas mesmas reflexões e, enfim, as suas curas. Ah, demais, mano. Gratidão. Só intensificando o que o Jay lembrou aqui, a gente tem o nosso canal do Telegram, o link está disponível na nossa bio do Instagram, tem conteúdos exclusivos que a gente está trazendo lá. Então, se você tiver afim aí também de receber esses conteúdos, vai lá, acesse e tamo junto. Fechou, Marcão? Show, Ju. Grande abraço, gratidão. Mano, gratidão, tamo junto. Valeu, um abraço, cara. Valeu.